Bom dia, pessoal do terceiro, tudo bem? Olha, a aula de hoje é para a gente comentar esses 3 itens aqui do caderno do aluno, que foi solicitado para que vocês fizessem essa pesquisa aqui, né? Juntamente com isso, eu vou comentar a questão das vanguardas europeias, tá? Vou falar um pouquinho desses, então, itens. Vanguardas europeias, Belle Époque, Semana de Arte Moderna e a revista de antropofagia, o movimento antropofágico. Por quê, gente? Tá tudo relacionado, tá? Tudo tem a ver com o início, com mudanças que ocorrem na Europa e que vão influenciar os nossos escritores e acadêmicos aqui no Brasil em relação a um próximo período literário que seria o modernismo, tá? Sobre o pré-modernismo, eu vou fazer um vídeo separadamente para falar só a respeito da pesquisa pedida, tá certo? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho da Belle Époque. A Belle Époque é um período de bastante agito, vamos dizer assim, cultural, no final do século XIX, né? Mais ou menos entre 1886 até 1914, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial eu tenho de 14 a 18 na Europa, tá? Todo período de guerra, pós-guerra, ele vai se refletir, né? A situação de decadência, de dificuldades, né? Vão se manifestar nas vanguardas europeias, tá? E o período da Belle Époque é um período que vai influenciar de maneira muito diferente a pintura, a escultura, a literatura na Europa, tá? Vai ser uma mudança, um período de começo de algumas mudanças dentro da arte, certo? Em relação ao tipo de linguagem utilizada na literatura, em relação ao tipo de pintura, tá? Eu tenho o período aí que corresponde a Arte Nouveau, Arte Déco, que são artes que vão trazer, né, para a arquitetura, para o urbanismo, influências artísticas mesmo, tá? De arquitetura, de design de interiores. Então, vai ser uma coisa bem moderna para o período, tá? Lembrando que a Belle Époque, ela vai ter muitas influências do realismo e naturalismo na prosa e da poesia simbolista, que é uma poesia muito subjetiva, ligada à musicalidade, né? Ligada a essa expressividade maior, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um quadrinho que representa exatamente o tipo, né? O tipo de pôster, o tipo de pintura que se fazia na época da Belle Époque, tá? Essa Belle Époque, então, ela vai começar a trazer uma mudança nas artes. E eu tenho as vanguardas europeias. As vanguardas europeias, elas são 5. Cada uma delas tem uma característica diferente, tá? Eu tenho várias influências nas vanguardas europeias e os nossos escritores e artistas no Brasil, eles tiveram muito contato com os artistas franceses, né, e europeus. Então, eles vão trazer essas influências para a nossa Semana de Arte Moderna, por isso que está tudo unido, tá? As vanguardas europeias, elas vão estar presentes aí no começo do século, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma. O futurismo, que é uma vanguarda que está ligada à máquina, à indústria, à urbanização, ela está ligada ao movimento, ela propõe uma pintura, uma literatura ligada a esses elementos urbanos, tá? É muito presente na Tarsila do Amaral, na Anita Malfatti, tá? O futurismo, ele vai ser bastante utilizado. E em relação à literatura, ele defende o verso livre, que é o verso sem métrica, né? Uma linguagem mais informal, tá? Então, tudo isso vai influenciar muito a nossa cultura. Eu tenho depois o cubismo. O cubismo principal representante, gente, é o Picasso.
O Picasso, ele vai trabalhar com uma representação geométrica das pessoas. Então, eu não tenho mais aquela reprodução bonita, equilibrada da pintura clássica, tá? Eu tenho uma pintura de ângulos. Olha aqui, ó, gente. Essa pintura de ângulos, que tá longe de ser uma representação realística do ser humano. Por que será que ele faz isso, né? Ele propõe essa desconstrução por conta da época mesmo, né? Do período de guerra, das dificuldades, dos medos, né? Que as pessoas tinham em relação ao período, né? Era um período bem conturbado, tá? Depois eu vou ter o expressionismo, que muitas pessoas colocaram como fauvismo. Então é assim, o expressionismo, ele é chamado expressionismo mais na Alemanha, e na França ele é chamado de fauvismo, tá? Mas tá unido, então os dois juntos dentro do expressionismo, que era uma arte que se opunha ao impressionismo. O impressionismo era o tipo de pintura que trabalhava com as emoções, com a subjetividade, uma pintura mais tranquila, enquanto que o expressionismo, ele vai criar quadros, né, representações não reais também, mas representações ligadas às emoções do subconsciente, ou seja, da questão psicológica, né? Então, um quadro aqui, por exemplo, uma representação, por exemplo, do expressionista, tá? Não é uma coisa ligada ao real, ao equilíbrio, à perfeição, né? É uma coisa meio borrada. Esse expressionismo também tem como exemplo o quadro do Munch, aquela pessoinha assim, ó, né? Que até o emoji que a gente tem aí no WhatsApp, enfim, ele é uma representação dele, chama O Grito, tá? É muito, 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 muito conhecido. Depois a gente tem o dadaísmo, que é uma outra vanguarda, que está ligada à anti-arte, ou seja, o que o dadaísmo propunha? Uma arte, assim, completamente radical à clássica, a arte clássica, tá? Eles queriam mesmo que afrontar as pessoas, fazer com que elas tivessem um pouco de repulsa em relação aos objetos de arte. Então, um exemplo aqui é esse urinol, né? Um lugar para os homens fazerem xixi, né? É como se fosse uma privada. Então, o Duchamp, ele coloca isso numa exposição. Mas o que significa isso, né? Algo ligado a um líquido fisiológico do ser humano, né? Então, causa repulsa. Era isso que ele pretendia, tá? Fazer com que as pessoas se realmente sentissem essa repulsa, repensassem um pouco o projeto de arte. E dadaísmo significa o quê? Como ele mesmo disse, nada. Não significa nada. É um nome que ele inventou, tá? É um antinome, anti-arte. E o último seria o surrealismo, né? O surrealismo, o principal representante é o Salvador Dalí. Ele vai se influenciar muito pelo Freud, né? Que é um psicanalista austríaco de origem judaica. Ele vai ser também perseguido na época da Segunda Guerra, né, Mundial. E, assim, o que você percebe na pintura do Salvador Dalí é também um nonsense, tá? Olha aqui como ele representa o Picasso, né? Isso é uma representação do Picasso. Então, tem muitos elementos aí esquisitos. A gente acha que é uma pessoa, mas quando a gente olha bem de perto, são vários itens estranhos, né? Então, o Salvador Dalí, ele vai deixar vir as imagens que ele coloca na tela da pintura, por exemplo, são imagens que têm a ver com sonhos, com inconsciente, com medos, com uma sensação que não é muito boa. E tudo isso, gente, influenciado pela época, né? Pelo período. No começo do século teve muitos problemas, né, na Europa. Teve a Primeira Guerra, que eu já falei para vocês. Então, é no meio
de todo assim, esse desenvolvimento que houve, também começa a ter um período de decadência por conta da guerra, tá? Então, isso tudo vai ser representado nessas vanguardas, e essas vanguardas vão influenciar a vida, o dia a dia das pessoas, certo? Aqui no Brasil, então, como eu falei para vocês, toda essa influência, né, de vanguardas europeias nos nossos pintores e escritores vai se representar na Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna ela vai ocorrer em 1922, né? Isso vai marcar o começo do modernismo no Brasil, com a primeira fase do modernismo, que é de 1922, com a Semana de Arte Moderna, até 1930. Esse período de 8 anos eu tenho a primeira fase do modernismo, tá? Onde se desenvolve uma poesia super diferente, onde é colocado uma influência da Europa, porém trazendo para a nossa realidade, trabalhando com realidades nossas, elementos culturais nossos, o nosso índio, a nossa natureza, que já tinha sido abordado no romantismo. Só que no romantismo era uma coisa muito idealizada, né, com um jeito muito europeu. E aqui no Brasil não. Então esse período eu quero trazer para dentro da obra de arte a figura do índio verdadeiro, a figura da nossa natureza, falar da escravidão, né? Falar do colonizador, né? Fazer uma crítica a esses elementos e como que isso vai aparecer na nossa sociedade, tá? Então, colocar uma linguagem mais brasileira, isso era muito almejado, né? Por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, são pessoas assim muito que se destacam muito na primeira fase, né, do modernismo, e o Manuel Bandeira dentro da poesia. Tem vários outros escritores, autores aí, né, gente? Mas esses são mais ou menos o alicerce, o que vai levar a grandes mudanças dentro da obra de arte, tá? E isso a gente já vai linkar com o movimento antropofágico e com a revista de antropofagia. O que essa revista, esse movimento propunha? Propunha como se fosse assim um manual do que eles almejavam para a arte. Então, o uso de uma língua mais brasileira, a visão de um índio mesmo, não voltado ao romantismo, né? Então, eles são contra a poesia parnasiana, contra o romantismo, né? Eles propõem uma diferenciação na literatura, nas artes de modo geral, tá? E essa revista de antropofagia, o movimento antropofágico, ele se baseia nos índios canibais, que eram os índios que existiam, né, no litoral brasileiro, o povo indígena que existiu mesmo, e eles comiam, né, os guerreiros que eram que perdiam a batalha, tá? Mas por que eles comiam? Eles comiam para adquirir as características boas desse guerreiro. Então é uma forma bem filosófica de mostrar, né, a questão do canibalismo, tá? Então, para a revista de antropofagia, o movimento antropofágico, ele quer fazer o quê? Ele quer comer a cultura europeia, ele quer pegar o que está na Europa, comer, né, entre aspas, e transformar aquilo em algo brasileiro, tá? Então, ele não quer imitar a arte na Europa, ele quer se influenciar, pegar o que é bom deles e transformar isso para a nossa realidade, tá? Além do movimento antropofágico, a gente teve o movimento pau-brasil, que era ligado à questão do nosso primeiro produto de exportação, que foi a madeira do pau-brasil, que deu muito lucro, né, para os portugueses, e fazer uma poesia de exportação, de qualidade excelente, moderna, modernista, e que fosse levada para a Europa, que fosse conhecida. Então, esses dois grupos, eles têm muito a ver um com o outro. E teve outros dois grupos que foram que não foi pedido na pesquisa, mas eu estou explicando, tá? Que foi o movimento verde e amarelo e o movimento ANTA, que são movimentos
que também pertencem à primeira fase do modernismo, mas são movimentos contraditórios um pouco, eles são um pouco ligados à questão do nacionalismo, à questão da valorização da nossa cultura, só que de uma forma mais tradicionalista, ou seja, mais ligada a um nacionalismo mais idealizado, tá? No futuro, a gente vai ter esse grupo verde-amarelo ligado ao integralismo, ou seja, a movimentos de direita, de fascismo, certo? Então, por isso que os dois grupos eram contraditórios. Eles são contraditórios no começo e vão desembocar na parte política, né? Uma política mais de direita, extremista, fascista, e o outro uma política mais de esquerda com o Partido Comunista Brasileiro, né? Que a gente vai ter na próxima fase do modernismo, tá certo, gente? Então, o que é importante vocês sempre lembrarem que a Belle Époque, as vanguardas europeias vão estar completamente linkadas com o nosso modernismo, certo? Com o movimento antropofágico, com a Semana de Arte Moderna, todos eles conversam entre si. Então, é bem importante que vocês tenham essa visão. O pré-modernismo é um período que está no meio, né, desse processo. Então, esse é um outro vídeo que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu me despeço de vocês por aqui. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, ok? Tchau, tchau.